Boa noite, pessoal. Eu tô aqui com Jéssica, Jonathan e Fabiana, né? Tem alguns alunos que hoje estão fazendo a prova de progressão parcial. E eu já tinha explicado um bocado de coisa aqui. Tava todo mundo caladinho, né? E eu mostrando as coisas. E agora eu percebi que não estava gravando porque eu não estava compartilhando a tela. Então, na própria filmagem, que eu eliminei a primeira parte da filmagem, só estava aparecendo eu na tela, então, porque se eu não estava compartilhando tela, né? Estava mostrando nada. Então, agora, eu vou compartilhar a tela aqui para mostrar direitinho. Vou mostrar um pouco mais rápido, né? O que eu estava. Porque eu já falei, já escutaram. Vou mostrar agora o que eu estava compartilhando, certinho? Então, vamos lá. A própria configuração aqui do Classroom mudou, gente, do Meeting. Tá bem diferente. Então, ó, aqui é a nossa sala do terceiro EJA, tá? Então, eu mostrei aqui que eu coloquei a prova de progressão parcial, que vocês não veem isso, só quem vê são os alunos que receberam as avaliações, tá? Porque eu coloquei o nome aqui, ó. Progressão do segundo, referente ao segundo módulo, foi apenas uma aluna. E referente ao primeiro módulo, foram 4 alunos, tá? Que estão fazendo a avaliação. Aqui são os conteúdos referente ao segundo módulo, da progressão parcial, e aqui referente ao primeiro módulo. E os nomes dos alunos também que estão. Aqui foi a observação que eu fiz em relação às aulas de 27 e 28, que eu estava de atestado médico. Aqui a atividade que eu deixei do EducaPE. E eu abri a atividade no EducaPE. E eu justamente estava procurando para mostrar para vocês. E eu achei aqui, gente, olha aqui. Lembra que eu vi que o Wellington Ferreira da Silva, ele respondeu essa atividade? Olha aqui, ó. Ele respondeu realmente e ele acertou todas, ó. Ele acertou todas as questões. Muito legal. E aqui também eu vou ver o resultado de vocês, tá? Então, podem fazer tranquilinhos, sem problema nenhum. Aqui foi nossa última aula. Eu acredito que a gente fez todas as questões, não ficou nada para fazer. Aqui eu estou vendo que eu trabalhei com vocês a questão dos quadrantes. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. E eu ia começar a trabalhar a questão de distância entre dois pontos, e aí eu acredito que a nossa aula acabou. Ou daqui, eu acho que eu fui para o Paint mostrar outras coisas, não me lembro bem ao certo agora. Deixa eu ver aqui a outra coisa. Não, não fiz mais nada do Paint, não. Foi isso mesmo. Bem, aqui foi a outra atividade que eu fiz em PDF, que eu já tinha deixado para vocês responderem. E eu acredito que já tenho respondido. Deixa eu ver aqui. Adriana, Diego, Érica, Fabiana, Jonathan e Jéssica. Eu já anotei esses nomes, tá? Depois eu vou olhar direitinho os cálculos de vocês. Deixa eu dar uma olhadinha só no rapidinho aqui de Jéssica. Não, de Adriana. Aqui só foi sobre a equação da reta e coeficiente angular. Pronto, aqui eu amplio. E aqui eu vejo os cálculos tudo direitinho. Muito bem. Vou voltar aqui. Quem não fez, faça ainda. Aqui outra aula, tá. Então, perfeito. Então, o que eu estava falando. E aqui na última aula presencial, a gente trabalhou a questão da tangente, do ângulo, o cálculo do coeficiente angular, enfim. E hoje, a gente vai trabalhar aqui, ó. Eu estava nessa página quando eu percebi que eu não estava compartilhando com vocês. Então, isso aqui eu trabalhei hoje com o quarto Proeja, na aula que antecede aqui a vocês, tá? E eu vi aí essa distância entre cada um desses pontos. Quando ele está na horizontal, que ele está paralelo ao eixo de x, eu vou pegar apenas os valores do x. Então, o x da direita menos o x da esquerda. Ou seja, o x do D menos o x do C. O x do D é 1
e o x do c é menos 2. Como o menos aqui é da regra, então esse menos 2 fica entre parênteses, menos com menos fica mais, portanto, 1 mais 2 é 3. Aqui, essa reta está na vertical, ela é paralela ao eixo de y, que também é na vertical. Então, quando é na vertical, eu só me preocupo com os valores de y, ou seja, o 4 e aqui o 1, tá? Então, eu pego o de cima menos o de baixo. Então, vai ser o y do ponto E menos o y do ponto F. Portanto, vai ser o 4 menos o 1, certinho? Que vai dar 3 também. Agora, quando está assim, em diagonal, eu não tenho como só fazer distância entre os pontos de C, de X, e distância entre os pontos de Y. Eu preciso de algo mais. E é esse algo mais que agora eu vou lá para o Paint para mostrar para vocês. Deixa eu tirar um printzinho disso aqui e colocar para vocês também lá na sala do WhatsApp. Vocês podem olhar depois. E vou agora voltar com vocês aqui. Vou parar de compartilhar essa tela, parar a apresentação. E vou compartilhar novamente. Eita, aqui não. Vou compartilhar novamente agora uma janelinha do Paint. Vejam, eu vou falar e depois eu vou fazer outro caso com vocês, tá? Só vou aproveitar esse que tá pronto e aí eu vou desenvolver um outro exemplo com vocês. Aqui eu trouxe aquele que estava lá, certo? Vou fazer umas marcações diferentes para vocês verem aqui. Eu só tinha o ponto A e o ponto B, tá? Essa distância aqui de A para B que eu quero. Só que, para ter uma noção disso aqui, o que eu fiz? Eu tracei uma reta passando do ponto A até aqui, chegar abaixo do ponto B, paralela ao eixo de X, tá? Então, aqui, ó. E outra paralela ao eixo de Y. Quando eu fiz isso, eu fiz duas retas perpendiculares, tá? Uma perpendicular ao eixo de Y e uma perpendicular ao eixo de X, tá? Ao mesmo tempo que ela é perpendicular a X, ela é paralela a Y. Essa é perpendicular a Y e é paralela a X. O que está acontecendo aqui? Eu vou até falar um pouquinho mais sobre essa questão de paralela e perpendicular. Quando eu faço isso, eu vou conseguir ter essa distância aqui. Eu tenho um triângulo retângulo, no qual eu vou usar o teorema de Pitágoras, tá? Só que eu vou precisar da medida desses lados. E aí, eu pego o x do B que tá aqui, que é 4, menos o x do A, que é menos 5. Então, 4 menos o menos 5, menos com menos é mais, 4 mais 5 é 9. Se eu contar os quadradinhos aqui, eu vou ver que eu tenho 9 quadradinhos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui, do mesmo jeito, como ela é perpendicular a x, ou seja, ela é paralela a y, eu só preciso dos valores do x, ó, 5 menos 2, que é o x do de cima menos o x, aliás, o y de cima menos o y de baixo, ou seja, o y do B menos o y aqui do A. Ou seja, 5 menos 2 é 3. Gente, lembrando que quando eu uso o teorema de Pitágoras, essa é a formulazinha, tá? Que é A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O A é a hipotenusa, é sempre o ponto que está aqui diagonal, ou seja, oposto ao ângulo reto. E o B e C são os catetos. Eita, ficou escrito errado, eu vi agora. Deixa eu corrigir logo. São os catetos. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu pegar esse marronzinho aqui, esse vinho para escrever. Catetos.
E aí, gente, quem é a nossa hipotenusa? É o D, né? Eu coloquei D referência à distância, tá? Distância de AB. Então, D ao quadrado. E o B e o C, tanto faz ser o 3 ou o 9, tá? Como é soma, a ordem não vai alterar o valor, não. Então, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que é 81. Somando dá 90. E aí, esse expoente 2, né? Esse númerozinho 2 que está como expoente, ele vai para outro membro com a operação inversa, que é radiciação. Portanto, vai ficar a distância igual a raiz quadrada de 90. E aqui, vendo a raiz quadrada de 90, 9,48, 9 alguma coisa. Então, por arredondamento, por isso que eu coloquei aproximadamente 9,5. Tem um outro jeito de calcular isso, tá? Que não precisa fazer esse desenho todo. Aí eu vou fazer aqui embaixo agora com vocês. Deixa eu ver se ele desce mais. Problema não. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu tirar um print aqui. Eu vou fazer. Vou abrir uma outra tela e fazer outro. Para ficar mais fácil, eu vou de novo no GeoGebra. Vou compartilhar de novo aqui com vocês. Eu não sei se eu coloquei lá. Coloquei. Deixa eu compartilhar de novo esta janela com vocês, na qual estamos. E vou para o GeoGebra. Deixa eu apagar tudo aqui e fazer outra coisa, tá? Opa. Deixa eu ver, Diego tá falando comigo lá no grupo. Deixa eu ver o que ele quer. Raquel Feitosa, vocês sabem quem é, né, gente? É o celular da namorada de Diego. Ok, ok. Bruno e Paloma e Daniela estão fazendo a prova, graças a Deus, tudo certinho. Espero que consigam ter êxito, que passem, é o meu desejo. Sim, gente. Então, vamos supor aqui eu tenho um segmento de reta. Vou lançar um segmento de reta aqui. Vou colocar os pontos. Novo ponto. Vou pegar aqui um ponto. E aqui um outro ponto. Pronto. Não sei que valor vai dar isso, mas é esse segmento aqui que eu quero a medida. Pera um pouquinho, não é isso? Eu quero segmento de reta. Gente, segmento de reta é porque tem início e fim, tá? Começa no A. Eita, eu não queria mover você. Queria só fazer o segmento de reta. Opa, por que tá fazendo isso? Ah, agora. Pronto, fechou. Segmento F. Gente, eu quero a distância disso aqui, tá? Então, vou fazer o seguinte, eu vou pegar agora, vou tirar um print disso e vou levar para o Paint. Deixa eu primeiro apagar essa tela todinha. E vou... De novo, vou parar de compartilhar essa tela. Depois a gente volta para ela. E vou compartilhar outra tela. Ai, ai. Quando eu esqueço de compartilhar, nem vocês veem e também não sai da gravação, tá, gente? Então, por isso a preocupação tá compartilhando, descompartilhando. Então, bora lá. Vejam, foi essa reta que eu fiz lá no GeoGebra com vocês. Se eu quero saber a distância de A para B, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou... deixa eu fazer uma telinha azul aqui para ficar mais bonitinho. Deixa eu colocar aqui.
Pronto, que eu vou escrever de branco agora. Opa, que azul. Tem hora que você se perde um pouquinho, o trocinho aqui quer brigar com você, coisinha chata. Bora lá. Eita, é isso. Sim, gente, eu quero escrever aqui agora. Então, primeiro, vou fazer até de um jeitinho mais simples, usando o teorema de Pitágoras, tá? De novo. Vamos ver se fica bem claro o que a gente está trabalhando lá. Então, usando o teorema de Pitágoras. Bem, primeiro vamos ver aqui. Se eu traçar essa reta paralela ao eixo de y até aqui onde vem o ponto B, tá? Eu quero retas perpendiculares aqui. Passando por A e passando por B. Então, eita, velho. Deixa eu desfazer. Deixa eu pegar esse azul mesmo. Ó. Aqui para B e aqui para encontrar com A. Pronto. Então, eu tenho aqui um ângulo reto, tá? Deixa eu até desenhar assim para ficar mais claro ainda para vocês. E aqui, eu vou querer agora descobrir esta distância aqui, tá certinho? Essa distância D. O que eu faço primeiro aqui, gente? Aqui, eu vou descobrir essa distância, esse lado aqui, tá? Que eu vou pegar o y de cima menos o y de baixo. Então, o y de cima aqui é o 5 e o y de baixo aqui aqui não tá dando para ver, mas aqui no caso é 1, tá? Então, a gente vai ter justamente 5 menos 1, que é igual a 4, tá? Cálculo simplesinho, certinho? Se tiverem pergunta, façam. Aqui eu vou ter o x da direita menos o x da esquerda. Então, eu vou ter o 5 aqui, que é o x do B, menos o menos 3. Como ele está negativo, eu coloco entre parênteses. Então, vai ficar 5 mais 3, que é igual a 8, tá? Então, vejam que essa distância é 4, essa distância é 8. Então, deixa eu só marcar aqui, ó. Eu tenho essas... Aqui, essa distância é 4. Aqui, essa distância é 8. Ou seja, esse lado do triângulo é 4 e esse lado do triângulo é 8. Agora sim, vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Então, o teorema de Pitágoras é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O A é o D, né, gente? Que o A é sempre a hipotenusa, certo? Então, D ao quadrado igual. Qualquer um dos dois lados pode ser B ou C, porque é um mais aí, a ordem não vai alterar o valor da soma. Portanto, eu posso pegar 8 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Vamos lá. D ao quadrado igual. 8 ao quadrado é 8 vezes 8. Deixa eu colocar assim para ficar mais claro. 8 vezes 8. Mais 4 ao quadrado é 4 vezes 4. Então, D ao quadrado vai ser igual a 8 vezes 8, 64. Mais 4 vezes 4, 16. D ao quadrado vai ser igual a 64 mais 16 vai dar 80. E aí, eu vou ter agora a raiz quadrada de 80, né? Deixa eu deixar um espaçozinho para poder fazer o desenho da raiz. E aqui, deixa eu fazer o desenho da raiz logo, para não esquecer.
raiz quadrada de 80, certinho? Vamos lá. Não vai ter uma raiz exata, né, gente? Vai ser uma raiz aproximada, tá? Então, por exemplo, a raiz quadrada de 81 seria 9, então é um número bem próximo de 9, tá? Deixa eu só ver aqui, vou fazer na calculadora científica. Poderia fazer até com vocês lá na calculadora científica no computador, mas... Ó, gente, eu vou considerar 8,9, tá? Porque é 8,9444. Como depois de 9 é 4, é menor que 5, então eu não vou arredondar para mais, tá? Então, aproximadamente, esse valor. Eu digo aproximadamente porque é um número irracional, tá? Tem infinitas casas decimais, então eu estou arredondando o valor. Essa mesma situação, ela poderia ser feita com uma outra fórmula, tá? Agora, eu não sei se ela vai caber aqui embaixo, mas eu vou tentar, para ver se fica no mesmo slide. Deixa eu ver se eu consigo aqui uma telinha verde. Deixa eu ver ela todinha verde. Vamos usar agora uma fórmula. Usando a fórmula para cálculo da distância entre dois pontos. Temos. Deixa eu puxar isso aqui. Pronto. A formulazinha é o seguinte, gente. Ela parte do teorema de Pitágoras, tá? Só que ela parte do teorema de Pitágoras do seguinte princípio. Eu parto que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Vamos lá. Só que esse A ao quadrado é o D ao quadrado, né? Que é a distância que a gente está querendo. Ela é igual ao B, mas esse B, gente, se eu vou olhar direitinho, qual foi o cálculo que eu fiz aqui? Eu peguei o x, o y do B menos o y do A, certo? Ó, vou colocar assim, y do B menos o y do A. Isso ao quadrado. Mais o valor do C, foi o que a gente pegou embaixo, digamos, tá? E eu peguei o x do B menos o x do A. Que eu peguei o 5 menos o menos 3. Então, o x do B menos o x do A. É justamente o que eu estava dizendo para vocês, que é no y, o de cima menos o de baixo, e no x, o da direita menos o da esquerda, tá? Pode ser que aí no vídeo eu falando sempre diferente, mas essa é a minha mão direita, essa é a minha mão esquerda, tá? Então, a direita menos esquerda. Se aí o vídeo estiver diferente, né? Então, vocês imaginam aí na mão de vocês, tá? Certinho? Então, é isso. Só que o que acontece mais com essa fórmula? Lembra que no finalzinho aqui, expoente 2 se transforma em raiz quadrada? O que, que vai acontecer aqui? A gente vai ter uma grande raiz quadrada. Eu vou colocar até aqui mais para baixo para ficar bem claro para vocês. Eu vou ter isso aí, y do B menos y do A ao quadrado mais o x do B menos o x do A também ao quadrado. E o que que eu faço, gente? Vou fazer uma raiz quadrada bem grandona agora disso tudo. Deixa eu primeiro fazer uma reta aqui para ficar mais organizadinho.
E aqui, ó, eu vou só completar o desenho da... Não ficou legal. Feinho. Deixa eu arrumar aqui. Ok. O trocinho tá brigando comigo. Pronto. Deixa eu ver se ele parou de brigar. Tá? E agora eu vou fazer daqui para aqui, só complementando o desenho da raiz, tá? Para ficar bonitinho. Pronto, beleza. Ficou bonitinho. Então, isso aqui é a fórmula, tá? Essa é a fórmula. Vou até, ó, fazer aqui, ó, bem bonitinho. Aliás, vou fazer assim, não, tem um jeito mais bonitinho ainda de fazer. Eu vou fazer o retângulo. Ó, ó. Só que eu vou fazer ele sem preenchimento, porque ele não vai cobrir o que tá ali. Olha só. Parece mágico algumas coisinhas aqui no computador. Eita, para tirar a cor sólida. Isso. Esta é a fórmula. Então, tanto faz eu usar o Pitágoras, mas para usar Pitágoras eu tenho que descobrir essa medida e aplicar Pitágoras. Ou eu posso já avançar nessa fórmula. Agora, vamos ver como fica na fórmula? Vamos lá. Vou colocar aqui... Eu vou ampliar esse quadrinho verde. Deixa eu colocar aqui verde. Deixa eu colocar cor sólida. Deixa eu pegar o retângulo. Eu vou completar aqui para a gente fazer aqui de lado, tá? Prontinho. Só para indicar que a gente está continuando aqui. Vamos lá. Agora que eu já tenho a fórmula, eu tenho agora a distância. Eita, agora ficou... Distância. Muda para preto. Pronto. Distância é igual. Eu vou dar espaço para fazer a raiz, tá? Aí o y do B, que é o 5, menos o y do A, que é 1, ao quadrado, mais o x do B, que é o 5, menos o x do A, que é menos 3. Aí eu vou ter que colocar entre parênteses, porque é a questão que tem ali parênteses. Vocês ficam tão caladinhos que eu fico pensando que eu tô sozinha. Eu vou fazer logo o desenho da raiz, tá, gente? Para não me perder aqui. E vocês também não se perderem no raciocínio. Tudo isso, gente, tá dentro da raiz quadrada, tá? Vamos lá. Aqui de novo. Deixa eu completar o desenho agora. Pronto. O que a gente vai fazer aqui, gente? O mesmo que a gente já tinha feito aqui, tá? Só que esquece o desenho. Eu não tenho desenho. Só uma questão nessa situação é que eu teria o seguinte: nessa questão seriam dados 2 pontos. E não teríamos o desenho, tá? Nós não teríamos isso. Então, nessa situação é que a gente usa essa fórmula. E aqui no caso, agora, de novo, continuando, eu tenho D, que é a distância entre esses pontos que eu estou querendo, A e B, é igual, vou deixar espaço para a raiz, 5 menos 1 vai dar 4, então vai ficar 4 ao quadrado, mais 5 menos 3 vai ficar 5 mais 3, que é 8, que vai ficar ao quadrado, tá?
E aí eu tenho a distância é igual a 4 ao quadrado, que a gente já viu que é 16, mais 8 ao quadrado, que é 64, e D é igual a 80. Agora, vamos lembrar que tudo isso... Agora eu vou fazendo laço para ser mais rápido, tá, gente? Tudo isso está dentro de raiz, tá? Tudo isso está dentro de raiz. Tudo isso está dentro de raiz. Certinho? Então, ficou feio, não foi, gente? Acho que eu tenho que dar um espaço maior ali. Era para dar um espaço maior aqui. Bem, deixa eu fazer uma coisa mais prática. Pronto. Resolvi. Deixa eu escrever de novo. Deixa eu fazer logo a raiz aqui em cima, que tá grandinha ainda. Pronto. Aí vou fazer embaixo. Vocês estão tão caladinhos que eu fico achando que eu tô sozinha. Eu vou dar um espaçozinho maior para a raiz, aí 16 mais 64. Vou fazer a raiz de novo. E por último, eu tenho P igual a raiz de 80. Como é mais pequenininha, deixa eu ver se eu consigo realmente desenhar. Pronto. Até aqui, enfim. E a raiz de 80, a gente já viu ali em cima, que é igual a aproximadamente 8,9. Vocês estão vendo que dá a mesma coisa, independente de ser pelo Teorema de Pitágoras ou por essa formulazinha, vai dar a mesma coisa, tá? Mesmo resultado, certinho? E aí eu vou voltar com vocês aqui agora. Que eu quero ver vocês, saber se tem alguma dúvida nisso aqui que eu estou apresentando. Né? Pelo visto, Fabiana saiu da aula. Ou ela, não, acho que ela tá. Eu que não estou vendo aqui. Só está apresentando três telas, a minha de Jonathan e Jéssica, mas estamos. Não, ela não tá, não. Tá contando quatro pessoas, mas porque conta com a apresentação que eu estou fazendo, eu estou contando duas vezes. Jéssica, tem alguma dúvida? E Jonathan, tem alguma dúvida também? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Se alguém falou alguma coisa. Fabiana tá sim, eu não consegui não. Jéssica, não. Agora já não sei do que estavam falando. Acho que era do teste do Educapé. E aí, Jéssica e Jonathan, alguma dúvida nessa situação que eu apresentei para vocês? Jéssica, Jonathan não, entendeu direitinho, graças a Deus. E Jéssica, Jéssica, entendeu, Jéssica? Vou tirar ponto de Jéssica, não tá na aula.
Pronto. Então, vamos lá. Jonathan. Então, existem duas situações. Se eu tiver com o gráfico, é fácil ver essas medidas e dá para fazer com Pitágoras certinho. Se eu não tiver desenho e só for dado 2 pontos, tipo, ponto A, as coordenadas do ponto A, que primeiro é o valor do x e depois é o valor do y, tá? Então, vai ser menos 3, 1. Menos 3, 1. E B, vamos às coordenadas do ponto B. O B, o x é 5 e o y também é 5. Então, vai ser 5, 5. Então, vejam aqui justamente o que eu estava dizendo para vocês. Aqui eu tenho os valores do y. Y do B menos y do 1. 5 menos 1, que vai dar 4, que está ao quadrado. Aqui eu tenho o x do B menos o x do A. Então, 5 do B menos o menos 3 do A. Menos com menos é mais, portanto vai ficar 8 ao quadrado. Elevou ao quadrado, somou raiz quadrada. Gente, só muda esse início aqui, porque o resto é tudo igual, tá? E muda também porque a gente começa a trabalhar a raiz desde o início, e aqui a raiz ela só entra no finalzinho. Jéssica e Jonathan, qual das duas fórmulas das duas formas hoje, porque essas podem mudar de opinião depois, tá? Mas qual dessas duas formas hoje vocês acham que ficou mais clara para vocês? Usar no desenho com o teorema de Pitágoras ou usar, dados os 2 pontos, a formulazinha da distância entre 2 pontos? A fórmula alguns alunos acham melhor a fórmula, realmente. Porque ali na figura, apesar de ser fácil, né? Mas você tem que traçar, né? A figura, ver uma medida aqui, outra aqui, né? Então, talvez isso aí complique um pouquinho. Você tem que, na realidade, visualizar, né? Tem a fórmula, tem o teorema de Pitágoras. GeoGebra. Eu vou voltar lá no GeoGebra com vocês só para fazer uma coisinha agora. Deixa eu ver se eu já coloquei isso lá no Python já. No... Deixa eu parar de compartilhar e compartilhar o GeoGebra. De novo aqui. Compartilhar. A aula tá já acabando. Minhas costinhas estão doendo. Mas é a posição aqui. Gente, tá vendo aqui agora? Aí só para vocês verem. Olha aqui, ó. 8,94. Que justamente quando a gente faz a raiz quadrada de 80, deixa eu pegar aqui calculadora científica online, que é que eu geralmente uso. Acho que é assim. Ó, quando eu pego 80 e clico aqui em raiz quadrada,
igual. Olha aqui o valor. 8,9442. Lembra que eu disse a vocês que como depois do 9 deu 4, então é menor que 5, eu não ia arredondar para mais. Portanto, eu coloquei 8,9, tá? Então, justamente, quando eu pego aqui agora para colocar a medida desse segmento, que no GeoGebra eu tenho essa possibilidade, ele aparece aqui, ó, 8,94, certinho? Só que lá eu considerei apenas 8,9, né? Arredondando é isto. Deixa eu ver aqui uma coisa mais, se eu mostro mais alguma coisa. Vamos lá. Sem o desenho. Se eu tivesse um outro segmento. Ó, que lindinho. Esse segmento G, deixa eu ver aqui. Se eu olhar aqui a distância dele, ele vai ter 7,28. Vejam que aqui, como eu estou no desenho, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? E aqui é 2. Então, eu teria 7 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, deixa eu fazer aqui esse de baixo. Usando o teorema de Pitágoras para encontrar a distância de C até D. No segmento de reta. Então, a gente teria o seguinte, A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado. Como ali eu vi com vocês que um dos lados é 7, né, o de baixo, então ficaria 7 ao quadrado. E o outro, eu vi com vocês que é o 2, então ficaria 2 ao quadrado. Então, ó, A ao quadrado é igual a 7 ao quadrado, que é 49, mais 2 ao quadrado, que é 4. Somando os dois, eu tenho 49 mais 4, dá 53. E aí, nós vamos ter A igual. Eu vou escrever, tá, gente? Que eu não sei colocar raiz quadrada aqui. Raiz quadrada de 53, tá? Então, vou fazer aqui, ó. Raiz quadrada de 53 agora. Deixa eu apagar aqui tudo. Vou colocar 53 raiz quadrada. Ó, 7,28. Vamos lá? Ó, 7,28, tá? Então, A é igual 7,28. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu colocar aqui em negrito. Cancelar. Eu quero editar ele. Pronto. Então, aqui, tá? Deixa eu apagar o de cima. Não, vou deixar. Vou colocar isso para vocês aqui também. Então, é isso. Deixa eu voltar aqui com vocês. Parar de compartilhar a tela. Jéssica tá calada, Jéssica. Entendeu tudo, né, Jéssica?
Entendi, professor. Gostou mais da fórmula do Teorema de Pitágoras? Aí, se eu não respondi, não. Aí, se eu quiser, eu posso tentar responder, né? Podem. Vocês podem refazer também isso. Eu coloquei os desenhos todos lá no Classroom, ou no WhatsApp, dá para vocês fazerem também. E eu vou colocar, ainda hoje eu coloco no Classroom, já que os meninos estão terminando a prova ainda, eu já vou fazendo isso. Certinho? Ok. Já anotei o nome de vocês, tá bom? Então, ó, beijão, Deus abençoe, certinho? E continuem se cuidando, se protegendo, porque esse vírus está solto aí com toda a força, viu? A gente só escuta as notícias e morre de medo. Beijo, Jonathan. Deus te abençoe. Boa Boa tarde. noite, professora. Boa Deus noite. abençoe também e bom final de semana. Amém. Você também. Tchau. Tchau.